Oi, gente, tudo bem? Nas últimas duas partes, nós vimos regras para se pronunciar o X, como CH, como Z e como S. Agora vamos ver quais são as regras que se aplicam para a pronúncia de X, KS, assim como no espanhol. Vejamos. Infelizmente, não há regras específicas para quando o X é pronunciado como KS. Porém, a partir de uma pronúncia comum, podemos estabelecer algumas regras. O que se sabe, primeiramente, é que muitas palavras que são pronunciadas como x, que a letra x é pronunciada dessa maneira, ou vem do latim ou do inglês. Além de palavras complexas, geralmente palavras de cunho acadêmico, científico, por exemplo, palavras que é muito usado na medicina, na química, e também palavras estrangeiras. Então vejamos algumas dessas regras e palavras. Primeira regra: todas as palavras que terminam com a letra X vão ser pronunciadas como X. Então, Rex, Fax, Botox, Clímax, Onyx, Marx, Alex, Ajax, Xerox. Já vimos, né, que esse X, essa palavra começa com X, então é X, mas termina com X, então é Xerox. Tórax, Látex, Fênix, Durex, Sedex, Linux, Félix, Córtex. Lembramos que o sufixo ex, na verdade, não é ex, mas sim ex. Então, por exemplo, ex-professor, ex-aluno, ex-marido, por exemplo, ok? Isso será pronunciado como ex. Esse prefixo sempre vai ser ex e não ex, tudo bem? Mas todas as outras palavras que terminam em x é pronunciada como x. Se formos falar um pouco da origem das palavras, rex é uma palavra latina, significa rei. Então, por exemplo, o Tiranossauro Rex significa rei tirano, dinossauro, ou dinossauro rei tirano. Rex, rei. Félix significa feliz em latim. Temos também, por exemplo, a palavra Alex ou Alex. Ajax, que é uma palavra estrangeira. Xerox, que é uma marca dos Estados Unidos, assim como Durex ou Linux. Então vemos que essas palavras se aplicam à regra do estrangeiro. Também temos algumas outras palavras, por exemplo, tórax, que é uma palavra da medicina, látex, que é uma palavra científica também. Então podemos ver que as palavras estrangeiras que terminam com x e palavras mais científicas e assim, elas vão ser pronunciadas como x. Tudo bem? Mas a regra que se aplica principal é todas as palavras que terminam com x, esse x vai ser pronunciado como x. Continuando, todas as palavras que terminam em exo vai ser exo, não eixo, nem tampouco exo, nem eixo. Tudo bem? Eu acho que eu esqueci alguma. Bom, continuando. Então, exo. Por exemplo, nexo. A palavra derivada anexo. Sexo, conexo, reflexo, convexo, perplexo, complexo, circunflexo. Vocês podem perceber que todas essas palavras são x, a pronúncia delas, do x delas. E todas as palavras que são derivadas dessas palavras também terão essa mesma pronúncia. Então, por exemplo, nós temos anexo, então temos anexação, temos sexo e temos sexualidade, sexualizar, conexo, conexão, reflexo, reflexão. Temos convexo, biconvexo, perplexo, perplexidade, complexo, complexidade. Então, todas as palavras que são derivadas das que terminam em exo também terão esse x na pronúncia do x. Temos também algumas outras palavras comuns, por exemplo, flexão e as derivadas, reflexão, inflexão, flexionar, e todas as palavras do verbo flexionar. Eu flexiono, tu flexionas, nós flexionamos. Toxina e as palavras derivadas, tóxico, intoxicação, intoxicar, léxico, maxilar,
Léxico é uma palavra acadêmica que trata do uso da linguagem. Maxilar, uma palavra acadêmica também da medicina, maxilar. Óxido, oxigênio, que são palavras acadêmicas também, que vêm da química. Sexagésimo, sexagenário, ortodoxo, paradoxo, fixar, prefixo, táxi, que também é uma palavra estrangeira, asfixia, e daí todas as palavras derivadas, asfixiar, asfixiou, eu asfixio, axila, boxe, fluxo, e também uma palavra estrangeira que eu amo muito, porque afinal é o instrumento que eu toco, saxofone, que foi aportuguesada, porque a palavra original era com PH, e nós brasileiros escrevemos com F, mas saxofone, o instrumento mais maravilhoso do mundo. Ok, e aqui terminamos a série de pronúncias da letra X. Voltando de novo à tabela, temos o X com CH, X com KS, X com Z e X com S. Mexer, léxico, exato, experiência. México, táxi, exemplo, excitar. Tudo bem? E vamos agora aos nossos trava-línguas. E lá vamos nós. Nos trava-línguas abaixo, escreva qual seria a pronúncia de cada uma das letras X e tente falar devagar. Gente, o melhor é vocês escreverem qual é a pronúncia exata, se é com CH, se é com S, com KS ou com Z. Porque, por exemplo, eu vou dizer esse trava-língua. Só sei que seu Chico Souza chegou e trouxe da China a seda xadrez da Célia, o chale roxo da Sônia, o chale cinza da Sheila e a saia chique da Selma. Então aqui nós temos duas pronúncias diferentes da letra X. Nós temos trouxe e xadrez. Mas não apenas essa palavra que começa com X, porque roxo também é pronunciado com X. Então, o ideal é vocês escreverem quando estiver com dúvida, pronunciar devagar e só quando se sentir seguro ou segura, tentar falar mais rápido. Tudo bem? Mais rápido. Só sei que seu Chico Souza chegou e trouxe da China a seda... Eita, Só sei que seu Chico Souza chegou e trouxe da China a seda xadrez da Célia, o chale roxo da Sônia, o chale cinza da Sheila e a saia chique da Selma. Beleza? E aqui entra um pouquinho também do que nós vimos da classe anterior, que foi dos sons do S e do Z. Por exemplo, Chico Souza. Aqui nós temos três pronúncias que são bem difíceis. Sh, s, z, sh, s, z. Seu Chico Souza. Percebem? Então isso aqui vai ajudar bastante vocês a treinar não apenas a letra X, mas também os sons que aprendemos na aula passada. Continuando, legal. Isso aqui nós vimos na primeira parte da aula do X. Quantos sons existem aqui? Foi a minha pergunta inicial. Vamos ver. Eu vou pronunciar esse trava-língua um pouco mais devagar. Na verdade, isso não é um trava-língua, isso é um texto que eu criei usando muito a palavra X. Vamos ver. Numa sexta-feira à tarde, um executivo mexicano auxiliou um taxista a levar uma caixa para perto de uma lixeira, pois queria dar bom exemplo de boa cidadania, ajudando o seu próximo, como se aquilo não fosse uma exceção no seu cotidiano. No entanto, exatamente quando se abaixou para pegar a caixa, ele sujou o seu relógio de luxo com abacaxis e peixes podres que estavam na caixa, que estava cheia de comida estragada. Imediatamente, o executivo deixou o seu exemplo de cidadania e começou a xingar a tudo e a todos. Infelizmente, seu excelente gesto se tornou um excesso de grosserias. Que experiência! Então podemos ver que são muitas palavras com a letra X. Ok que eu exagerei um pouco, mas temos cesta, executivo, mexicano, auxiliou, taxista, caixa, lixeira, exemplo, próximo, exceção, exatamente, abaixou, caixa, luxo, abacaxis,
peixes, caixa, de novo, executivo, de novo, deixou, exemplo, de novo, xingar, excelente, excesso, experiência. Todas essas palavras com a letra X e com as 4 pronúncias possíveis para essa letra. Eu vou pronunciar novamente esse texto de uma forma normal, como falaríamos no nosso cotidiano. Tudo bem? Vamos lá. Numa sexta-feira à tarde, um executivo mexicano auxiliou um taxista a levar uma caixa para perto de uma lixeira, pois queria dar bom exemplo de boa cidadania ajudando seu próximo, como se aquilo não fosse uma exceção no seu cotidiano. No entanto, exatamente quando se abaixou para pegar a caixa, ele sujou o seu relógio de luxo com abacaxis e peixes podres que estavam na caixa, que estava cheia de comida estragada. Imediatamente, o executivo deixou o seu exemplo de cidadania e começou a xingar a tudo e a todos. Infelizmente, seu excelente gesto se tornou um excesso de grosserias. Que experiência! Novamente, eu sugiro a vocês que anotem qual é a pronúncia de cada letra X, ou seja, colocam sexta. O X está antes de uma consoante, então coloque uma letra S aqui. Executivo, temos as letras EX e uma vogal, então coloquem aqui a letra Z, executivo. Mexicano é uma daquelas palavras que também é pronunciada como CH, então coloquem o CH aqui. Taxista, palavra estrangeira, então coloque, que vem de táxi, derivado de táxi, né? Então coloquem aqui, KS. Então isso vai auxiliar vocês no estudo da letra X, tudo bem? Claro que quando nós estamos falando, não vamos ficar pensando nas regras um monte de vezes. Então o que nós fazemos? Pronunciamos, 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 praticamos bastante com nossos amigos. Eu acho que vocês já devem estar no Tandem, por exemplo. Embora o Tandem não me patrocina, mas poderia. Vocês já devem estar no Tandem, vendo sobre isso, conversando com muitos amigos e tendo contato com isso. Aproveitem para praticar bastante. Vocês também têm os seus colegas das aulas para conversar, troquem mensagem entre vocês e sempre quando tiverem em dúvida, vocês podem me perguntar no meu privado, no WhatsApp, no Classroom ou para o professor que estiver dando aula para vocês. Tudo bem, gente? Então essa foi a nossa aula de pronúncia acerca dos sons da letra X. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!